Oi, nono ano! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar o vídeo sobre gramática. Não é difícil, é concordância nominal. Então, basicamente, concordância nominal é uma relação que se estabelece entre os nomes. É concordar o nome, concordância nominal. Os nomes são os substantivos, certo? E aí eles vão ter que concordar com pronomes, numerais, adjetivos, qualquer palavra que acompanhe esses nomes. Tudo bem? É como uma concordância verbal, vocês já devem ter ouvido falar. A diferença é que a gente tem que combinar com os verbos. A concordância nominal, a gente concorda com os substantivos. Então, se o substantivo está no singular, as palavras que acompanham têm que estar no singular. Se o substantivo está no plural, as palavras que acompanham têm que estar no plural. Basicamente é isso. Então, parece fácil e parece difícil as palavras, mas não é fácil. A questão aqui é que existem algumas exceções às regras, que estão na apostila. Então, a gente vai abrir a apostila lá na página 415, para a gente acompanhar a explicação. Lembrando que lá no campo atividades do aplicativo da escola, eu coloquei um resuminho meu para vocês com outros exemplos. Então, minha sugestão é fazer como a gente faria na sala de aula. O que eu faria? Eu passaria esse resuminho na lousa, vocês copiariam no caderno e teriam a explicação do caderno, que seria a minha, além da apostila. Então, sugiro que vocês entrem lá no campo, copiem no caderno ou imprimam e colem mesmo, para vocês terem onde consultar. Lembrem que tem as videoaulas do próprio Eleva, que vocês podem usar. E não deixem de usar a plataforma adaptativa também, tá? A gente ainda quer dar uma olhada, ver como vocês estão. Aproveitem esse tempo livre que vocês têm para usar a plataforma adaptativa também, tudo bem? E aí a gente vai lá então na 415, que tá falando aqui adjunta de nominal, mas é porque tem a ver com concordância nominal, tá bom? E aí vocês têm uma tabela, tem um texto e tem uma tabela que vocês têm que completar. Então, vocês primeiro tem lá, no substantivo ele já te dá qual é o nome que você tem que concordar. E aí você vem adjetivos. Então, vamos fazer o do rosto aqui. Tudo tá aqui de acordo com o textinho, tá? Em rosto eu tenho dois adjetivos, eu tenho minúsculo e tenho deformado. Então, vocês vão colocar esses dois adjetivos aqui. Do lado tem artigo. Tem artigo que está acompanhando o rosto? Sim, tem o. Então, vocês vão colocar o aqui. E depois tem pronomes. Tem algum pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, meu, seu, nosso, né? Tem o meu. Então, vocês vão colocar aqui na tabela. Vocês podem ver que minha tabela não está completamente preenchida porque tem algumas palavras que não aparecem. Então, vocês vão... só o único que tem em todos é o adjetivo, que é ele que tem que estar concordando com o substantivo. Por isso, concordância nominal. Tudo bem? Porque eu não posso falar mamãe lindo ou papai lindas. É óbvio. Então, tem que concordar aqui. Aí a gente tem a explicação da apostila aqui, ó. Princípios da concordância nominal, que fala o seguinte: observe que todas as palavras listadas por você concordam em gênero masculino ou feminino e número singular e plural, com os substantivos a que se refere. Chamamos de concordância nominal a flexão dos adjetivos, artigos, pronomes adjetivos e numerais, que, como palavras determinantes do substantivo, devem estabelecer uma conexão adequada. Então, isso aqui tá aqui, ó, que eu li. Então, grifa aí que é a definição de concordância nominal da apostila, tá? E aí ele vem com os exemplos. A regra básica é que se o substantivo estiver no singular, todas as palavras que se associam a ele devem estar no singular. O seu primeiro gesto foi sereno e afetuoso. Aqui, gesto é o meu substantivo, tudo bem? O seu primeiro são os adjuntos adnominais de gesto, por isso que ele tá adjunto adnominal aqui. Então, claro que se gesto tá no masculino singular, o seu primeiro tem que estar no masculino singular.
Gesto. Foi sereno e afetuoso. Sereno e afetuoso são adjetivos de gesto. São adjuntos adnominais de gesto. Então, se gesto tá no masculino singular, sereno, afetuoso vai estar tudo no masculino singular. Tudo bem? Aí vocês têm aqui, tem as exceções à regra. Porém, se o substantivo estiver no plural, todas as palavras também estarão no plural. Vamos lá para a página 416, casos especiais. É aqui que confunde um pouco, mas vocês vão perceber que é muito intuitivo. É meio lógico, vocês vão perceber pelo som que tem algo errado ali que está sendo falado. E aí vão ver que tem alguma concordância inadequada, tá? Aí vocês têm lá. A enfermeira mais nova e a mais velha revezaram-se no trabalho. Eu tenho 2 adjetivos, certo? Aliás, desculpa, 2 substantivos. A enfermeira mais nova e a mais velha. 2 adjetivos, a mais nova e a mais velha. São 2 pessoas. O substantivo permanece no singular e antepõe-se a um artigo ou último adjetivo. A enfermeira mais nova e a mais velha. Porque eu tô falando de 2 pessoas, então ele separou a enfermeira mais nova e a mais velha. Ele não falou as enfermeiras mais nova e mais velha. Mas não tá errado isso. Tá correto. É só porque eu tô falando primeiro da mais nova e depois da mais velha. Depois, 2. O substantivo vai para o plural e omite-se o artigo antes do adjetivo. As enfermeiras mais nova e mais velha. Aí eu tenho que usar dessa forma, se eu for colocar as enfermeiras no plural. Tudo bem? Aí eu tenho aqui outros casos. Quando tá posposto, o que é posposto? Depois do substantivo. Aí ele dá o mesmo exemplo da enfermeira. Tô aqui no quadro, tá, gente? Ó. As enfermeiras demonstraram talento e firmeza explícita ou explícito? Explícitos. Aí você pode escolher se você quer falar que a talento e firmeza, os 2 juntos explícitos, ou se só a firmeza que é explícita. Você tem que definir o que você quer dizer. Depois, vocês têm, sua notícia e coragem eram notórias. A força e a coragem, os 2. Então, as 2 são femininos. Então, as 2 vão pro plural e feminino, tá? Aí eu tenho o anteposto. Se vem primeiro o adjetivo. Notória era sua força e coragem. Então, notória era a força e tinha coragem também. Notórias eram sua força e coragem. Aí você tem 2 palavras que são notórias, 2 femininas, os 2, então o adjetivo vai para o plural e feminino. Só que no caso, quando a gente usar gêneros diferentes, então, em vez de força e coragem, a gente usar força e talento, aí a gente coloca os 2 no masculino. Aí coloca notórios eram sua força e talento. Tudo bem? E aí tem outros casos aqui, quando tem um anexo, quando tem algumas outras palavras específicas, bastante, mesmo, caro, barato, aqui na 417, tá? E depois expressões com o verbo ser também tem algumas características aqui. Eu quero que vocês leiam com atenção o quadro e prestem atenção direitinho para conseguir fazer os exercícios, tá? Aí eu tenho o super desafio, são respostas pessoais. Vocês vão criar frases usando essas regras. Uma frase para cada um é suficiente só para vocês treinarem e vocês podem buscar alguns exemplos na internet, se vocês quiserem, tá? Ou no próprio livro. Não precisa criar tudo do zero, não, tá? É mais para vocês conseguirem identificar os termos nas frases. Vocês sabem que esse tipo de exercício não é muito do que eu gosto, né? Aí vamos lá para 418. No exercício 11, vocês vão sublinhar a opção que completa de forma adequada as frases. Então, vocês têm lá a frase A. Deixe os portões e a janela fechados, fechadas ou fechado. Aí, vocês vão selecionar a que vocês acreditam que é a correta. E acontece isso em todas as frases, tá?
Na 12, vocês têm uma múltipla escolha, estilos das provas, e aí vocês vão só selecionar qual que é a opção errada, ó, cuidado com a pergunta. A 12 ainda. Estão corretas as construções a seguir, exceto. Então, qual é a que está com a construção errada, com a estrutura errada da concordância, tá bom? Na 13, vocês têm alguns adjetivos aqui para completar as frases, então tem os espaços e vocês vão completar com esses adjetivos da forma correta, então colocando feminino, masculino, singular, plural, de acordo com as necessidades de cada oração. Aí vem atividades finais, exercício 14, vocês vão recolocar aqui os termos também concordando, tá bem simples. Então, Olga sentia-se meio desconfortável ou meia desconfortável. Aí você vai selecionar qual que é o correto. Depois, na 15, vocês vão passar para o feminino os nomes que estão destacados. Então, em vez de alunos, vocês vão pôr alunas. E aí vão terminar a concordância. Então, vamos fazer a A. Hoje, menos alunos, então vai ficar menos alunas, sentem-se desmotivadas para o início das aulas, tá? Menos não existe, tá, gente? Por favor. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com todas as orações aqui. Na página 419, exercício 16, vocês vão usar... Tem uma frase na tabela. Compramos todo o material, espaço, para o primeiro dia de aula. E aí tem entre parênteses, necessário. Vocês vão falar para mim, palavra a que se refere o termo entre parênteses. O que era necessário? O material. Então, você vai escrever na tabela, material. Depois do lado, função morfológica que a palavra desempenha na frase. Qual é a classe gramatical? Ela é um adjetivo, um substantivo, um advérbio, um verbo. Vocês vão colocar aqui do lado para mim. Então, na primeira linha, vocês têm lá, compramos todo o material necessário para o primeiro dia de aula. É necessário, tá falando de material, então eu vou colocar material aqui e vou falar necessário é o quê? É um adjetivo, é um substantivo? É um adjetivo, então eu vou escrever adjetivo aqui. Então, não se assusta com função morfológica, calma, não é nada. É só a classe gramatical, classificar a palavra, tudo bem? E é só fazer isso na tabela toda. Aí vem o 17, que é o último de hoje. Vocês vão reescrever as frases completando corretamente com as opções do quadro a seguir, tá? Aí vocês têm lá, seguem duas cópias, meio ou meia, bastante ou bastantes, obrigado ou obrigada, necessário ou necessária, anexos ou anexas. Da lista de material. Aí vocês vão escolher uma dessas duplas aqui e colocar elas com a concordância correta em cada frase, completando com o sentido, tudo bem? Por hoje é isso. A partir do 18 a gente vai fazer na próxima aula, tá? Se vocês não conseguirem fazer algum exercício, podem me chamar, que eu tô por aqui. E por hoje é só, não esqueçam de buscar informações em outros canais também para completar aí a aula de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas e eu não conseguir ajudar, vocês têm o Eleva e tem a internet aí. Aproveitem o tempo de vocês, tá bom? Beijo, gente, muita saudade. Tchau, tchau.